manobras, né, diferenciam uma exo simples de uma exo complicada. Tipo, uma exo complicada sempre vai ter uma coisa, uma das partes das manobras. Sempre, obrigatória. Alguém lembra? Tem uma parte de manobra fundamental que, independente de qualquer coisa, só o fato de fazer isso já indica isso, Cristiano, muito bem, um retalho, né? Então, só o fato de ter uma incisão já indica que é uma exo complicada. Então, independente se tiver que fazer osteotomia ou odontosecção, já é uma exo complicada. Às vezes, a gente só usa o retalho, né, para poder visualizar, né, as estruturas, e só o fato de ter feito o retalho e ter uma visualização melhor das estruturas, a gente já consegue fazer, e às vezes nem precisa fazer uma odontosecção, nem uma osteotomia, tá? Foi o caso hoje de manhã, as meninas tinham uma exo do 16, raiz residual do paciente para fazer, e elas tentaram fazer como exo simples, sem retalho, sem incisão. E aí eu deixei elas sofrerem um pouquinho, né? Porque a gente tem que deixar vocês sentirem a dificuldade, né? Não adianta eu chegar para você e falar, olha, faz uma incisão, né? Faz um retalho envelope, né? Porque vocês só vão entender, tipo, só vão obedecer, né? Teoricamente obedecer, só vão fazer, mas não vão entender o porquê, né? Então eu deixei elas fazerem como se fosse uma exo simples, começar com uma exo simples, que é só fazer uma sindesmotomia, para elas verem, né, que não seria possível continuar com aquela cirurgia com uma exo simples, né? Aí eu tô vendo elas lá sofrendo com a sindesmotomia e tipo, e nada. Eu falei assim, e aí, e essa raiz? Ai, pronto, tá difícil. E elas fizeram o planejamento de exo simples e de complicada, né? Eu falei, deixa fazer. E aí elas falaram, ah, pronto, tá difícil de ver, né? Eu falei, então, mas o que você precisa para você ver melhor? Ai, fazer uma incisão. Eu falei, então faça. Pois então faça. Aí fez uma incisão, né, envelope, um retalho envelope, fez o descolamento, e aí dava para ver certinho por vestibular as duas raízes, né, onde era osso e onde era raiz, né? E aí eu falei, beleza, pega um elevador aqui, vai no meio dessas duas raízes aqui e roda, que a gente vai fazer uma odontosecção, né? Porque tava só os pedacinhos mesmo, né? Mas elas já tinham deixado montado alta rotação, as brocas, tudo certinho. Eu falei, entra com o elevador aqui e roda, para tentar fazer odontosecção, para tentar separar, né? E aí deu certo. Eu falei, e aí foi, tirou uma, tirou a outra e beleza. Mas assim, só precisou fazer a incisão, ou seja, ter uma visualização melhor daquelas estruturas, o que era dente, o que era osso, para poder encaixar o elevador, para ter um ponto de apoio, né, correto. Porque se ela não tivesse feito uma incisão, ela ia fazer um ponto de apoio mais superficial, né? Não ia conseguir ver o osso certinho, bonitinho, o limite entre um e o outro, e aí ia acontecer o quê? Ia terminar de fraturar, ia terminar de quebrar aquele pouquinho de exposição que tinha, né, daquela raiz que estava um pouquinho para fora do alvéolo. Então, só o fato de ter feito uma incisão já foi o suficiente para a gente fazer a cirurgia. Mas só o fato de ter feito a incisão já categorizou, né, ou já classificou, né, essa cirurgia como uma exo complicada, tá? Então, sempre, 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 para sempre, exo complicada vai ter que ter obrigatoriamente uma incisão. Anotem isso, decorem isso, coloca no teto do quarto para quando for dormir ficar olhando lá. Sempre que for uma exo complicada, vai ter uma incisão, tá? Aquela coisinha para ficar ali, ó, decoreba. Isso é questão de prova, é questão de ENAD, é questão de concurso. Então, assim, sempre, sempre que tiver uma incisão, já indica uma exo complicada, tá? Pode precisar, subsequentemente, tipo, uma osteotomia e já tirar o dente? Pode. Pode precisar de uma osteotomia e de uma odontosecção? Pode, tá? Mas, outra coisa, também não existe odontosecção sem uma
osteotomia prévia, tá? Então, para fazer odontosecção, você obrigatoriamente tem que ter feito uma osteotomia. Todo mundo entendeu isso? Que exo complicado, pelo menos obrigatoriamente tem que ter uma incisão, seja ela de qual tipo. Para fazer odontosecção, tem que obrigatoriamente ter feito uma osteotomia. Isso também é questão de prova de... Então, escreva essas duas frases e coloca no teto, no espelho, para estar ali, ó, pá, sempre de cara, entendeu? Então, exo complicada, sinônimo de incisão. Odontosecção precedida de osteotomia. Tá. Certo? Todo mundo entendeu? Todo mundo de acordo? Sim, Pirilim? Então tá bom. Vocês viram que eu já falei um monte de coisa e não passei nenhum slide ainda. Então, né, gente? A mesma coisa, né, do slide de exo simples. A gente não consegue fazer um procedimento de exodontia. E é exodontia, não é arrancar dente. Hoje veio uma menina do 8º que eu quase quis arrancar a cabeça dela. Ah, professora, tem esse dente aqui para arrancar? Eu falei, eu vou arrancar a sua cabeça. Linda. Não é arrancar, tá? Arrancar o paciente de vocês fala, tá? Eles vão falar porque eles não sabem. Então, beleza. Mas se vocês chegarem assim, professora, pode arrancar esse dente? Eu falo, posso arrancar a sua cabeça? Bem meiga, assim, né? Mas, enfim. Então, para fazer uma exodontia, nós temos que ter conhecimento de anatomia, né? Anestesia, que nem a gente já falou, né? Não dá para fazer, né? Uma cirurgia se o paciente não tiver anestesiado, né? Muito bem anestesiado, né? Isso garante o conforto para o paciente de vocês, garante a tranquilidade para o paciente de vocês e para vocês também durante toda a execução, né? Do trabalho. Né, anestesia técnica adequada, né, e o conhecimento de anatomia. O conhecimento de anatomia, gente, não é só conhecimento de anatomia, tipo, vestibular, lingual, né, o nervo que passa aqui é a artéria, isso sim, precisa saber, mas anatomia dental também, tá? Quantas raízes se espera ter naquele dente, né? Porque, que nem eu falei para vocês, eu já peguei caninos inferiores com 2 raízes, né? Um dente que, 98% dos casos, um dente que, 98% dos casos, vai ter o quê? Uma raiz apenas, não é verdade? Então, normalmente, um canino inferior tem o quê? Uma única raiz, é um dente uniradicular. Mas eu já peguei com 2 raízes. Já peguei pré-molar inferior com 2 raízes. Então, a gente tem que conhecer o básico, né? Conhecer a anatomia padrão, né, para poder identificar essas alterações que podem acontecer, né, essas alterações de normalidade. Então, na exodontia complicada, nós vamos ter, né, retalho, obrigatoriamente retalho, tá bom? Osteotomia, odontosecção, talvez ou não. Também podemos utilizar tanto os elevadores quanto os fórceps, tá? Os instrumentais, gente, vão ser os mesmos na parte da exérese, né? Que vocês vão ver, e a gente também acho que já falou, né? Eu acho que não, mas vamos falar também. De com fórceps para raízes residuais. Então, 65 para raízes residuais superiores, né? O 68 para exo de raízes inferiores, né? Então, o fato de você já ter feito uma osteotomia, uma odontosecção, não quer dizer que você não possa mais utilizar um fórceps. Pode sim, tá? Principalmente os fórceps de raízes. Professora, eu vou tirar um 16. As raízes da vestibular saíram com os elevadores, né? A mesial e a distal. A palatina, eu gosto muito de usar o fórceps 150, né? Porque a raiz palatina é uma raiz mais gordinha, é uma raiz com maior diâmetro, né? E aí, se vocês forem tentar pegar com fórceps com 65, ele tem a pontinha mais fininha, né? Então, às vezes, acaba não dando, não encaixando, tá? E aí, a raiz você pode remover com fórceps 150. E acontece o quê? Você já fez uma osteotomia, você já fez uma odontosecção. Então, professora, na exo complicado eu só vou usar elevador. Não,
você pode usar também um fórceps, ok? Então, lembrando, né, o planejamento tem o mediato e o imediato, né? O mediato é toda a parte de anamnese, né, radiografias e tudo mais um pouco, e o imediato é o bochecho, antisepsia, tudo do paciente, bom? Então, no pré-operatório imediato, que nem a gente já viu, anamnese, né? Caso seja necessário pré-medicação, a gente já discutiu de profilaxia antibiótica? A gente já falou alguma coisa de profilaxia antibiótica? Porque é uma coisa que eu vejo direto, todo mundo me perguntando na clínica. Vou ter uma exo semana que vem, né? Preciso passar antibiótico antes? Preciso passar antibiótico antes? Na minha matéria, não. E a minha matéria é a que mais usa também, né? Então, vamos lá. A gente normalmente passa, né, os antibióticos, de preferência, faz uma profilaxia antibiótica com amoxicilina, ou se o paciente é alérgico com clindamicina, então profilaxia antibiótica com amoxicilina vai ser o quê? 2 gramas de amoxicilina, então são 4 comprimidos de amoxicilina, né? 1 hora antes ou 2 horas antes do procedimento, tá? Qual é o objetivo de fazer uma profilaxia antibiótica? Nós sabemos que quando a gente faz qualquer tipo de manipulação de tecido que tem sangramento, né, aquelas bactérias do meio a gente vai causar o quê? Uma bacteremia transitória, né? Aquelas bactérias, elas que estão presentes no suco gengival, na cavidade oral, elas vão acabar caindo na corrente sanguínea, né? Não tem como, né? Por isso que a gente faz o quê? O bochecho, né? Com clorexidina 0,12% e o éster oral com 2%. Então, porque a gente tenta o quê? Diminuir a quantidade, né? Eliminar a maior quantidade desses micro-organismos. Mas, como não tem como colocar a boquinha do sujeito, né, na autoclave e esterilizar, né, nós fazemos uma antisepsia com a clorexidina. Então, na hora que a gente está manipulando, né, seja por raspagem, seja em exodontias, a gente rompe pequenos vasos, né, e esses micro-organismos acabam indo caindo na circulação, né, no sangue e vai passar pelo corpo, né, só que o nosso sistema de defesa está ok, normalmente, né, eliminado e assim vai. Agora, tem alguns pacientes, né, que estão mais predispostos que essa bactéria, qualquer bactéria, né, estão mais predispostos a ter uma endocardite bacteriana. Então, o objetivo de fazer uma profilaxia antibiótica é a prevenção de endocardite bacteriana, tá? Então, são pacientes que têm algum comprometimento cardíaco, né, que vai favorecer a fixação dessas bactérias e a proliferação dessas bactérias no coração do paciente, tá? Quais são essas condições? Pacientes com endocardite bacteriana prévia, tá? Então, eles vão falar para você, doutora, eu já tive endocardite bacteriana, então, você tem que fazer profilaxia, né, 2 horas antes. Pacientes que têm prolapso de válvula mitral com regurgitação, né? Porque as válvulas do coração, elas funcionam como se fosse uma porta que você só consegue entrar e não volta. Então, o sangue passou, ela tampou. Estão vendo a minha mão? Sangue passou, tampou. Sangue passou, tampou. Não volta. O sangue que foi lá para cima não volta para baixo, tá? Alguns pacientes têm alguma deficiência nessa válvula. Então, acaba que um pouquinho do sangue que vai, meio que vaza, tipo uma porta bang-bang, sabe? Permite passar um pouquinho daquele sangue que não era para voltar para aquela câmara do coração, tá? Então, ele vai e vaza um pouquinho, entendeu? Então, permite um acúmulo de sangue numa região que não era mais para estar acumulada. Então, há uma mistura. Então, prolapso de válvula com regurgitação, pacientes que têm marca-passo, válvulas cardíacas, né, metálicas, ou que tem alguma estentes, algum outro artefato no coração que favorece, né, que essas bactérias grudem e se instalem lá, são indicativos, tá? Então,
Aí vocês podem pesquisar na American Heart Association, né, que determina, é só colocar no Google, endocardite bacteriana, profilaxia antibiótica, vai baixar, né, vai aparecer várias imagens e várias outras, né, condições cardíacas, né, desse paciente que vai indicar a necessidade, né, de fazer uma profilaxia antibiótica. Muitas das vezes faz essa profilaxia antibiótica, não faz a terapêutica, tá bom? Só faz uma dose de ataque, depois do procedimento não precisa continuar tomando o antibiótico, tá bom? Agora, qual outra condição que a gente talvez precise passar antibiótico antes? O paciente tem secreção purulenta, o paciente está com infecção ativa, né? Então, a gente, não vai fazer cirurgia porque a anestesia não pega pela diferença de pH. Outra, porque a quantidade de bactérias ali é gigantescas, né? E você vai abrir uma ferida cirúrgica e vai levar bactéria para o interior de um tecido que nem ele, não quer dizer que todo vai estar contaminado, entendeu? Então, isso acaba não sendo nenhuma profilaxia antibiótica, né? É um esquema terapêutico que a gente visa o quê? Qual é o objetivo? Reduzir, tirar esse paciente desse quadro de infecção aguda e fazer cirurgia em um outro momento. Lembra? Oportunidade e necessidade. Então, para fazer com que ele tenha uma oportunidade, além da necessidade, que as duas coisas estejam casadinhas. Ok, gente? Tudo bem? Porque muitos de vocês falam, eu vou fazer uma exo múltipla, eu vou tirar 4 dentes que o paciente tem periodontite. Preciso fazer profilaxia antibiótica? E pro tá perto do seio, preciso fazer profilaxia antibiótica? Pela American Heart Association lá, não tem necessidade, tá? Mas eu falo, cada professor tem uma experiência, né? Eu tenho um paciente que ele é diabético descompensadíssimo, primeiro, né? Não tem o porquê você tá fazendo uma cirurgia nele, a menos que seja uma urgência, né? A menos que seja uma urgência. E aí, o que acontece? Paciente diabético, eu prescrevo terapêutico, eu prescrevo no pós-operatório, mas profilaxia antibiótica, não. Mas tem professor que fala, olha, eu quero que faça, tá? Então, como eu posso dizer, varia muito de profissional para profissional, né? E de experiência para experiência. Às vezes, aquele professor já teve uma experiência, assim, gigantesca, né? Já teve uma diferença, uma percepção de que os pacientes diabéticos tiveram um melhor pós-operatório quando ele fez profilaxia antibiótica. Ele se sente mais seguro assim, entendeu? Qual que é o ruim, né? A Larissa falou que vai fazer em todo mundo. Aí que tá o X da questão. Se a gente passa antibiótico discriminadamente, sem a real necessidade de antibiótico, a gente predispõe esse paciente a uma resistência bacteriana. Então, quando ele realmente precisar de um antibiótico, o organismo dele vai falar, isso aí são dorgas leves, eu preciso de dorgas pesadas. Então, o nível de antibiótico, o espectro desse antibiótico vai ser muito maior, tá? Essa diferença de pegar no tecido é apenas quando há infecção, inflamação, já causa essa diferença? Sim, Mari. Sim, essa diferença, tanto a inflamação quanto a infecção, a inflamação um pouco menos, né? Mas na infecção com secreção purulenta causa uma alteração no pH muito grande, né? E aí já dá um anula o outro e aí não dá certo, tá bom? Porque no diabético não pode ser antes, não tem a necessidade, não tem nenhum benefício, não tem nenhum estudo que relata que a profilaxia antes, né, ela é benéfica, né? O paciente diabético, principalmente o descompensado, né? Se ele está descompensado, primeiro você não vai fazer cirurgia, né? Vai esperar compensar para poder operar esse paciente. Ele já tem uma predisposição maior de infecção, então a gente prescreve no pós-operatório, tá? Então, a gente não tem nenhuma dessas. O objetivo, gente, da profilaxia antibiótica é esse que eu falei para vocês. É prevenção de endocardite. Esse é o objetivo. É para isso que existe a profilaxia antibiótica, tá? O uso de
profilaxia antibiótica é exclusivamente para a prevenção de endocardite bacteriana, tá? É para isso que a gente passa antibiótico antes, tá bom? Ah, professora, eu vou fazer um siso, posso passar antibiótico siso? Bem difícil, um 3C, que vocês vão ver classificação depois. Posso passar? Não. Né? Alguém me perguntou de a dexametasona. Dexametasona, ele é um corticoide, né? É um corticoide. Qual é o objetivo? É diminuir edema, né? Diminuir inflamação, diminuir edema. Então, assim, a gente tem que pesar o custo-benefício, né? Profilaxia antibiótica é com o objetivo de evitar endocardite. Então, não é que o paciente ele é diabético, que ele vai ter uma predisposição maior para ter endocardite. Então, tá, isso tá certo. Então, em diabético, normalmente a gente só passa terapêutico depois da cirurgia, tá? A dexametasona, quando nós vamos fazer, tipo, um procedimento que tem uma chance muito grande, né, de edema, né, porque ele tem que ser administrado antes do trauma local, antes daquela cadeia de ácido araquidônico, toda aquela cadeia de inflamação, né? Sim, e no máximo por 3 dias, tá? Porque senão a gente depois tem que fazer um desmame, né? Porque é um corticoide, tá? É um corticoide, então tem que fazer um desmame. Então, pode fazer uma profilaxia não antibiótica, né? Uma profilaxia com corticoide com o objetivo de redução de edema, tá? Com objetivo de redução de edema, né? E outra, você não vai, eu tomou corticoide e não vai ter nenhum edema, não vai inchar nada. Não, vai inchar. Muito menos do que se não tivesse tomado, mas vai inchar. Tá? Não tem essa, professora, vai colocar o paciente não vai inchar nunca, vai inchar, tá? E para preservar todo mundo, vai que dá ruim. Não, não é isso, gente. Então, assim, entendam, porque hoje eu já recebi de manhã umas 2 perguntas disso. Para fazer profilaxia antibiótica, eu falei, gente, qual é o objetivo de uma profilaxia antibiótica? Né? É prevenção de endocardite. E nós temos grupos específicos para fazer profilaxia antibiótica. Mesmo no caso de infecção, o paciente vai tomar por 7 dias. Isso não é profilaxia antibiótica, tá? Isso não é profilaxia, isso aí é um esquema terapêutico, tá bom? Não é profilaxia antibiótica. Ah, professor, lembra aquele caso que eu falei sobre sexo não tinha 100 pontos? Então, minha amiga teve uma inflamação, entrou comigo, agora se eu sou está melhor, tadinha. Então, assim, isso aí é questão de sutura, né, gente? O básico, do básico que é sutura. Alguém tinha levantado a mão? Quem levantou a mão foi sem querer ou é para pergunta? Se quiser abrir o áudio, pode abrir. Levantou sem querer? Certo? Todo mundo entendeu? Então, não é o fato do paciente que era para evitar necrose no osso também. Mesmo que a gente passe para evitar necrose, é terapêutico, é depois, tá? Não tem como passar antibiótico antes para prevenir uma necrose, tá? E para prevenir necrose, a gente faz o quê? Irriga aquele tecido, técnica traumática, né? Não deixa aquecer, faz osteotomia com secção com irrigação, né? Nesse caso, não dá, Patrick, porque senão a gente predispõe o paciente a uma resistência bacteriana sem necessidade. Aí, na hora que você precisar passar a amoxicilina para o seu paciente, não vai fazer efeito. Tá bom, gente? De novo, a gente falando mais que o homem da cobra, né? Mas tudo bem. Então, já sabe, pré-medicação, né? Pré-medicação para profilaxia antibiótica somente com o objetivo de prevenção de endocardite bacteriana. Mas quer ver uma coisa que eu gosto, às vezes, de fazer para os pacientes, principalmente nos casos mais punks, que o paciente toma 1 grama de analgésico antes, seja o paracetamol, seja a dipirona, entendeu? Porque já potencializa o efeito da anestesia. Na hora que acaba a cirurgia, o paciente já está com analgésico no corpo, entendeu? Mas é o que? É uma pré-medicação.
né? É uma pré-medicação. Então, você tem que conhecer o paciente antes, né? Para poder passar, certo? Mas é bom, é mais confortável para o paciente, tá bom? Antibióticos sem necessidade seleciona bactérias resistentes. É justamente isso, Francisco. E é justamente o que a gente não quer, né? A gente, dentista, vamos dizer assim, nós já temos a fama dos médicos, né, que a gente prescreve amoxicilina para todo mundo e mais um pouco, né? Então é isso. Raio-X, exames laboratoriais, quando necessário, a gente pode solicitar, sim, com o nosso CRO, podemos, sim, né? Então, no raio-X, o exame radiográfico, a gente tem que observar agora com muito mais detalhes. Então, uma radiografia nunca mais vai passar, tipo, tá, só para contar dentes. Não. A gente começa a ver as radiografias com muito mais critério, com um olhar muito mais, vamos dizer assim, mais atencioso, né? Teve um aluno hoje que foi fazer uma restauração classe 3, era uma MOD, classe 3, né, gente? MO, 3 paredes é classe 3. MOD, e aí ele usou uma matriz e tal, enfim, sobrou um tantão, tava na COI, só tem uma turma de COI. E aí sobrou um tantão, assim, de restauração. E aí, assim, bastante, assim, na cervical. Na hora que eu sentei, eu já bati o olho e vi. E era um dente que não tinha, era um 14 e ele não tinha o 15. Eu bati o olho e falei, gente, o tamanho dessa restauração que tá em excesso aqui. Aí eu falei, você já terminou? Aí ele eu, tem certeza? Tenho, pro. Eu falei, isso tudo aqui de restauração aqui, comprimindo esse tecido gengival aqui. Nossa, pro, não tinha visto. Eu falei, como assim? Você não deu polimento? Você não estava, né? Pro, mas eu não reparei. Eu falei, misericórdia. Aí depois eles vieram, né? Aí eu tirei meio ponto. Nossa, pro, meio ponto. Eu falei, sim. Nossa, que judiação. Eu falei, judiação? Judiação seria essa paciente voltar semana que vem com o tecido gengival todo inflamado, sangrando, com muito acúmulo de placa, porque ia entrar tudo ali embaixo. Isso seria judiação. Aí ele, nossa, é propóleo de lince. Eu falei, vocês vão ficar treinados assim também. Então, esse olhar mais atento, vocês vão desenvolver também. Vocês também vão ter. Dentista é aquela pessoa chata, que o cara compra um carro zero, você fala, nossa, que lindo! Nossa, mas tem um risquinho aqui no capô. Aí o cara fala, meu, um risquinho de tipo, uma unha de gato. Você vai conseguir ver. Então, esse olhar, assim, mais, como eu posso dizer, mais aguçado, né? Meu marido fala que é um olho de lince, né? Vocês vão começar a desenvolver, porque já começa no exame clínico, né? Na radiografia, então, você tem que ver. A hora que você começa a ver, aí o seu amigo do lado, ou o paciente fala, nossa, é sério que você está vendo tudo isso daí? Você fala, sim, sim. Então, quando a gente olha uma radiografia bem feita, é claro, né? A gente tem que observar todos os detalhes. Tamanho do dente, né? Quantidade de raízes, septos, altura de crista óssea, né? Então, ó, por exemplo, esse terceiro aqui, olha essa raiz mesial aqui, olha essa curvatura, né? Tá assim, né? Tá assim. Então, outra, ó, aqui tá faltando. Então, você vê uma imagem radiolúcida, onde era para estar radiopaco, as raízes estão reabsorvidas, né? Então, você suspeita de que tem algo de errado, não está certo, né? Algo de errado não está certo, né? E aí, essas aqui, gente, foram feitas o quê? Radiografia periapical. E a partir desse achado radiográfico, dessa radiografia periapical, né, a gente solicita o quê? Uma radiografia panorâmica. Então, assim, a diferença entre elas é a panorâmica, como o próprio nome diz, ela vai dar o quê? Um panorama geral de tudo que tem aí, tá? É que nem aquele elevador panorâmico, você consegue ver tudo ao redor, mas com detalhes mesmo, só se você descer em cada andar, tá? Então, a periapical, ela te dá a riqueza de detalhes, né? Por isso que quando vocês vão fazer a ENEM, não dá para fazer uma odontometria pela panorâmica, né? Por mais
que eles falam, é a mesma medida, de proporção de 1 para 1, tal, enfim, nunca vai ter a mesma riqueza de detalhes. Então, vocês fazem o que? Quem pede aplicar. Então, se vocês querem ter uma noção geral, tem ou não tem terceiro, tá mais ou menos assim, panorâmica. Quero ter riqueza de detalhes, eu quero ver alguma coisa, pede aplicar, tá bom? Então, o que a gente vai observar com muito mais critério, né? A coroa, qual é primeiro, essa coroa, ela tá rígida, né? Ela tem as 4 paredes, tem inicial, distal, vestibular, na verdade, a oclusal meio que não conta, mas conta, né? Conta, né? As 5 paredes, né? Tem coroa, essa coroa, ela é de esmalte, tá rígida, que a gente chama, é uma coroa rígida, ou tem uma restauração de amálgama gigante, ou tá com curativo provisório, tá com ionônico, tá com potosol, ou tem uma cárie muito grande, só tenho metade das paredes, né? Tenho 3 paredes, por exemplo. Qual é o tamanho dessa coroa? É uma coroa pequenininha, uma coroa grande? Tudo isso a gente observa, né? E lembrem que o exame radiográfico, ele é um exame complementar. O exame clínico é sempre soberano. Então, quando vocês veem, para olho só raio-x, tá assim, 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 e na boca, como que tá? Clinicamente, como tá? Ai, tá meio destruído, né? Aí a gente sempre e avalia as duas coisas. Mas sempre o exame clínico é soberano, tá bom? A raiz, né? É um 36. Eu espero ter quantas raízes no 36, gente? Quantas raízes eu espero ter no 36? 2. E aí você olha, tem 3 raízes. Você fala, era esperado ter 2. Então já temos um fator agravante, que tem uma terceira raiz. Então eu tenho que lidar com essa raiz extra, né? Tem alguma alteração de normalidade nela? Tem a quantidade correta? Tá? Qual é o comprimento dessa raiz? Né? Às vezes vocês fazem a periapical, dá uma alongada. Aí vocês perguntam, o tamanho dessa raiz, ele repete. Porque às vezes realmente é um baita de um dente. Às vezes você alongou, né? E aí você está esperando sair uma baita raiz, um dente de T-Rex, né? E sai um dente de um pincher, né? Então, assim, às vezes tem raízes muito grandes. Os caninos, né? São pilares da base, tem raízes gigantescas, né? Quando vocês veem um canino, fala, mas o braço é porque vai malhar, porque vai trabalho, né? Porque os caninos, tradicionalmente, têm raízes robustas, raízes compridas, tá bom? Os tecidos de suporte, como que tá, né? O perfil gingival masculino, não, né? Tem deficiência, não tem? Quais são os acidentes anatômicos, né? Então, na coroa, a gente observa, né? Por exemplo, aqui nós temos um ponto que a gente já mostrou, né? É um dente que tá, é o pilar de prótese, né? E tem lesão, e tem curvatura. Então, aqui já tem um agravante, não é só puxar, né? Então, esse dente, nós vamos tirar essa coroa aqui, vai sobrar o quê? Não faz nada, vai sobrar só raiz, né? Então, você não pode ficar com essa coroa, né? Falar, tem uma coroa, mas tá mais natural. Uma coroa, mas tá curativo. Na hora que você coloca força, você faz um movimento de apreensão, prender. A primeira coisa, na hora que você faz assim, travou, fazer esfarela. Ela fala, então, quem falou que era de raiz, né? Porque às vezes você vem que tá curativo, ou um pouquinho de coroa, ela fala, pronto, é simples, né? Da tiração forte, assim, anatomia, fala, não é complicada, não, confia. Confia, pensamento positivo, vai ser simples. Vai lá. Aí eu só faço assim, e aí? Eu coloquei o forte nesse parâmetro. Então, né? Porque não tem estrutura, né? Que suporte a atenção do órgão. Então,
isso na coroa também, tá bom? As raízes, que a gente já falou, as variações todas, né? Fora essa raiz, ela é convergente ou ela é divergente? Alguém tem dificuldade de raízes convergentes e raízes divergentes? Não precisa ter vergonha, gente. Da área da saúde, se tiverem dúvida, a gente vai fazer desenho, não tem problema. Tem, não? Todo mundo tem raízes convergentes e raízes divergentes, que seriam raízes tipo, esse terceiro, esse tem uma raiz divergente. Olha, essa daí, a raiz está convergente. Então, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui. Que aí fica claro para todo mundo. Então, vamos ter duas condições de raiz. Aqui nós vamos ter uma raiz divergente e aqui uma raiz convergente, tá? Convergente, divergente, particularidade não entra. Então, vamos lá. Raízes divergentes. Vocês estão vendo uma perninha para cada lado? Vou desenhar o que seria certo, o que seria esperado. Ó. Esse aqui seria o esperado, normal. Número 1, tá? Ó. Vou colocar N de normal. Vocês estão conseguindo ver o desenho aí nesse slide azul? Estou conseguindo? Então, no normal seria as raízes retinhas, ok? Aí as retinhas seriam o esperado, lindo, maravilhoso, Disney. Né? Mas as raízes podem estar divergindo, ou seja, cada perninha num lado, aberta, abrindo o espacate, tá? Que é essa raiz aqui, ó. Tem uma raiz no lado e a outra raiz, ó, totalmente separada, cada um do lado. Tem que ficar abrindo o espacate. Isso são raízes divergentes, ou seja, divergem, elas se separam, são diferentes, né? Divergir é separar, ser diferentes, né? Então, assim, tem uma perninha para cada lado, tá? Ao contrário das raízes convergentes, elas parece que estão conversando entre si, estão combinando, estão meio que indo de encontro para outra. Então, em vez de ser retinha, elas vão ficar meio curvinhas, ó. Uma olhando, ó, curvaturazinha, ó. Quase que fazendo assim, ó. Quase fazendo assim. Ó. As pontinhas das raízes, elas vão uma quase de encontro com o outro ápice. Vocês entenderam? Forma tipo uma pontinha encaixando com a outra pontinha. D de divisão e C de conjunto. É isso. Muito bem, Fábio. É isso mesmo. D de divergente de divisão, né? De divergirem, né? E C de conjunto. Elas estão encaixadas quase com uma raiz, dando quase dando um beijinho uma na outra. Quase que assim, uma de carinha para outra. E na divergente estavam tão brigadas, vamos dizer assim. Então, uma tipo não olha para você e a outra também não olha para você, entendeu? Brigaram, estão mal, cada um vai tomar no cu. Né? Então, na divergente, cada uma está olhando uma parte do outro, a outra também não quer olhar para você. Na convergente, é aquele casal apaixonado que tá ali quase lutando pra se beijar. Um monte de carinha boa, você fala, nossa, como você é linda, raiz mesial. Nossa, raiz de sal, como você é linda. Sem entender detalhe, né? Todo mundo entendeu agora? Faz o desenho no caderno, né, pra não esquecer. Mas divergente, cada raiz para um lado, tá? Convergente é uma olhando para a outra, tipo, convergindo, quase se encontrando, quase se fundindo, quase, né, se abraçando, se beijando, ok? Tanto a convergente quanto a divergente são difíceis, tá? Tanto uma quanto a outra é difícil de tirar. Ok? Qual o tamanho dessas raízes, né? Que nem a gente falou.
é uma raiz de um canino, por exemplo, uma raiz sofreu reabsorção e ficou super curtinha, né? O número é para ter uma raiz, tem duas. É para ter 3 raízes, tem 4, né? Então, isso a gente também tem que observar. Então, para isso, a gente precisa lembrar de anatomia. Tem que lembrar de anatomia. Então, qual é o normal, qual é o número, qual é a quantidade normal daquele dente? É ter uma raiz só? Putz, mas eu tô vendo duas. Pode acontecer? Pode. Né? Então, espere, né, um grau maior de dificuldade, conte com isso, tá? O estado patológico pode ser fusão, concrescência, geminação. Lembra a diferença entre fusão e geminação? Que ambos estão grudadinhos, parece que são 2 dentes, mas na verdade estão juntinhos, né? Geminação é a tentativa de um germe dentário, um único germe se dividir em 2, né? Então vai ter uma única câmara pulpar, tá? Uma única câmara pulpar. E a fusão são 2 câmaras pulpares de 2 dentes que se grudaram, né? Isso é a fusão. Porque a convergente também é difícil. Parecia que pelas raízes estarem mais próximas iria ter menos tecido. Por que a convergente é mais difícil? Por que é difícil a convergente? Porque pensa que aqui, vou desenhar em preto, tá? Aqui no meio, vou desenhar em amarelo para aparecer. Aqui no meio é o septo. Se a raiz tem essa curvatura, como que ela atravessa, como que você consegue subir essa raiz sem fazer curvatura? Então, esse septo que acaba sendo volumoso, ele impede a via sair retinha, a via de exodontite sair retinha essa raiz. Então, você vai ter que fazer odontosecção, tirar uma raiz, tirar uma boa parte, provavelmente cortar esse septo, a gente vai ver na aula, e jogar por cima para ele conseguir sair, tá bom? Então, ó, geminação, né? Vai ter uma câmara pulpar, mas são 2 coroas, né? A fusão também são 2 coroas, mas vai ter 2 câmaras pulpar, tá? Mas ambas parecem que são o quê? Um dente maior, né? Na fusão a gente ainda consegue às vezes ver, né, 2 coroas bem nítidas, né? Na geminação às vezes nem tanto, mas é o quê? Um dente com um tamanho maior, porque era para ser 2 dentes, né? Ou tentar ser 2 dentes e tem um só. Então você espera um dente com uma proporção desproporcional, né? A concrescência o que é? Lembra o que é a concrescência? Ai, gente, calma, não era para sair não. A concrescência são dentes unidos pelo cemento. Então, são 2 dentes que, por algum motivo, né, não tem mais osso separando entre eles e ficaram grudadinhos ali pelo cemento. Então, você olha clinicamente, parece que tem 2 dentes separados, mas no raio-x está o quê? Está grudado pelo cemento, tá bom? Dilaceração, né, que é o quê? Essa raiz com uma curvatura muito acentuada, né? Então, a gente pode dizer que tanto a divergência quanto a convergência são o quê? Dilacerações, né? São, principalmente na convergência, né? Que normalmente elas, para convergirem, para estar uma de cara para outra, elas fazem uma curvatura muito acentuada, tá bom? Reabsorção, então nós podemos ter as reabsorções, né, causada por outros dentes, né, ou pelo próprio processo patológico, né, e hipercementose, né, que é essa deposição anormal de cemento nessa raiz. Então, ela começa fininha, lá embaixo você vê uma raiz, tipo, muito grossa. Você fala, oxi, de onde saiu isso daí? Tipo, do nada? Sim, lembra, é uma patologia, então não tem nada de engraçado, mas é uma condição patológica. Lembram de elefantíase? Aquelas pessoas que têm aquelas pernas ficam bem grossonas? É uma patologia. Então, é mais ou menos isso. Ela vem,
Ó, a perna normal, aí a coxa normal, e as pernas ficam muito inchadas. Então, é isso. A raiz, você olha no comprimento, tá normal, e de repente começa um aumento muito maior. E é muito difícil de tirar um dente assim, tá? Septo, a gente também tem que levar em consideração, né? Que é entre essas raízes, é um septo mais volumoso, né? Pode dar muito trabalho para vocês tirarem, tá? E às vezes a gente vai ver o que foi. Aqui é só uma charadinha, né? Olha essa curvatura aqui, ó. Olha essa curvatura, ó essa daqui. O que foi, Zé? Torci o tornozelo, porque ó, olha a curvatura bem na região apical, bem no pezinho do dente, né? Olha a curvatura, era para estar assim, ó, retinho, mas ó aqui, né? Olha essa daqui, olha essa raiz distal, todo mundo tá conseguindo ver? Ó, bem aqui, parece que tipo torceu assim, né? Então, o que a gente tem que observar? Olha esse dente. Olha esse dente aqui. O que vocês acham? Que dó. Olha esse dente. Vocês acham que aqui seria uma exo simples ou uma exo complicada desse aqui? Esse aqui tem cara de um molar. Super complicada. Vamos lembrar alguns conceitos importantes? Vamos analisar essa radiografia. Primeiro, aparentemente tem uma parede, né? Não sei se é a palatina ou a lingual, ó, a palatina ou a vestibular, mas aparentemente tem o quê? Uma parede só, né? Aqui, uma parede. Outra coisa, a altura de crista óssea. Crista óssea está aqui, crista óssea está aqui, certo? Onde que está a cárie? Eu vejo uma imagem radiolúcida, toda essa parte aqui, ó, do dente, ó. Toda essa região aqui eu vejo radiolúcida. Se eu vejo essa região radiolúcida, eu entendo que tem uma outra região aqui, ó, que tá naquela zona, lembra? De mineralização, remineralização, aquela transição entre dentina sadia e dentina infectada, lembram? Então, de estrutura de dente, entre aspas, rígido, eu vou ter o quê? Essa parte aqui. O quão distante ela está aqui, ó, da crista óssea. Entenderam? Então, vamos lá. O que a gente viu por essa radiografia, sem ver o exame clínico? Aparentemente tem uma parede de dente, tem uma cárie gigante abaixo da crista óssea. Então, indica que eu vou precisar de, no mínimo, uma incisão e de uma osteotomia. E provavelmente de odontosecção. Todo mundo conseguiu entender? Conseguiu ver nessa radiografia? Todos esses aspectos? É isso que a gente vai olhar quando for olhar um raio-x. Consegue identificar só uma parede de dente, Lucas? Ó, Nicolas. Aqui, ó, tá vendo que tem uma área radiopaca muito grande, ó. Eu só consigo ver essa partezinha de esmalte aqui, ó. Só isso aqui, ó. Ai, não tô conseguindo desenhar. Ó, só essa partezinha de esmalte aqui. Bem fininho. O restante tá tudo radiolúcido. E era para estar o quê? Radiopaco, porque o esmalte ele é extremamente radiopaco. Entendeu? Só consigo ver uma pequena porção de esmalte, onde era para ter uma maior quantidade de esmalte. Tentar prestar coroa com força, vai quebrar. Para a gente conseguir colocar um fórceps, a gente precisa de ter todas as paredes, tá? Todas as paredes. Porque aqui não tem nem aonde você colocar. Você pode colocar, digamos que isso seja por vestibular, tá? Imagina, digamos que seja por vestibular. Você encaixa o fórceps na vestibular, a palatina você encaixa onde? Não tem onde encaixar.
né? Porque precisa ser na coroa, né? Então, se só tem a vestibular, você coloca, encaixa a parte palatina onde? No osso, na gengiva? Não tem como, o forceps fica muito, né? Fica muito inclinado, você não tem suporte. Mesmo que você consiga colocar mais na palatina, na hora que você apertar, fazer um movimento de apreensão, a casquinha de ovo que tem, digamos, que seja na vestibular, ele vai fazer o quê? Esfarelar, tá bom? Olha essa outra radiografia aqui. Vamos fazer o desenho. Ai. Aqui. Olha isso aqui. Fácil de tirar, né, gente? Eu tô do lado do autódromo aqui, essa é a curva do Senna, não é verdade? Além disso, olha aqui em amarelo. Esse negócio não tá bom. Olha aqui em amarelo. Temos o quê? Uma lesão. Não temos uma lesão aí? Temos uma lesão aí. Então, entendam uma coisa. E hashtag fica a dica. Dente que tem lesão é um dente que fica mais difícil de fazer a exo também. Porque vocês vão ver que o dente está luxado. Você fala, pô, mas eu tô sentindo, ó, tá balançando, tá luxado. E a lesão vai ficar assim, ó. Você consegue ver bolinhas de ar saindo de dentro desse alvéolo na hora que você faz o movimento. Porque a lesão, ela segura a raiz lá dentro. A raiz tá ali, ó, balangandando, né? Tipo um coqueiro no vendaval, mas não sai. Você fala, mas pro, tá aqui, né? E não sai. A raiz segura lá dentro. Aí, na hora que tá lá balangandando, eu falo, cadê a radiografia? Tem lesão? Tem, prof. Falei, então é a lesão, tá? E dói demais, dói, tá? E às vezes a gente tem que anestesiar dentro da lesão. Quando tem lesões grandes assim, eu tento anestesiar dentro da lesão. Alguém levantou a mão, quem levantou, levantou sem querer, ou levantou para perguntar, e se levantou, pode abrir o áudio para perguntar. Eu sempre tento anestesiar dentro da lesão. Pro incidente tem prótese na coroa? Tem. Não sei se é uma prótese, né? Porque eu não vi aqui em cima. Mas que tem uma imagem aqui sugestiva, né? De uma restauração grande, né? De uma reconstrução em resina ou uma prótese. Aqui, pelo jeito, tá mais para uma restauração, né? Com excesso, com tudo mais um pouco, mas, né? Tem alguma coisa nesse dente, sim. Né? Se for uma prótese, uma coroa, então pior ainda, né? Como que faz uma coroa num dente não dá nem para fazer uma endo, né? Qual seria a manobra para uma extração? Então, aqui, gente, considerar a osteotomia pesada. Descer broca até quase lá embaixo. Não tem outro jeito. A manobra sendo enviar para outro profissional, senhor, acabou minha gase. É broca, gente, aqui não tem outro jeito, tá bom? Ou, né, olha essa raiz, né? Lembrando que aqui a radiografia não está muito boa. Ó, a altura da crista óssea, vamos lá de novo, né? Ó, a altura de crista óssea, né? Aqui nós temos uma cárie que vem mais ou menos da altura da crista óssea. Nós temos o quê? Um tratamento endodôntico, ou seja, ele vai esfarelar. Então, esse dente aqui, para a gente fazer a exodontia dele, no mínimo, uma osteotomia, tá? Porque o ponto de alavanca, o ponto para a gente pegar mais firme para poder alavancar esse dente vai estar aqui embaixo, mais ou menos. Então, vai ter que rebaixar essa crista óssea, né? Criar uma canaleta, tirar essa resistência óssea aí, para poder tirar esse dente, tá? Olha esse daqui. Lembra das raízes divergentes? Olha esse septo aqui, ó. Elas parecem que estão retinhas, mas não estão retinhas, né? Ó, olha aqui, ó. Aqui some, a outra vem, contorna aqui, e aqui some.
tá? Então, olha esse septo aqui no meio, elas estão convergindo, estão meio que olhando. Então, olha esse septo todo aqui no meio. Então, não vai conseguir subir, ó, fazer esse movimento aqui de alavanca, ó. Na hora que fizer o movimento para cima, só o movimento para cima, ele vai bater nesse septo e não vai sair, tá? Então, aqui, provavelmente, além de osteotomia, a gente vai fazer uma dissecção, né, e vai remover este septo, tá? Da mesma forma do outro lado aqui, ó. Aqui a gente tem cárie, ó. Ó, vamos desenhar aqui essa raiz, né? Aqui, vocês estão vendo, não tem coroa, né? O pouco que tem é essa pontinha de esmalte aqui, nessa porção distal, né? E olha a altura dessa crista óssea. Aqui, e a outra tá aqui, né? Então, eu vou precisar fazer o quê? No mínimo, uma osteotomia para conseguir ter uma estrutura de dente, né, mais, entre aspas, sadia, mais firme, né, que não esteja tão comprometido por cárie, porque se vocês fizerem um ponto de alavanca aqui, ó, certinho aqui, o que vai acontecer? Ele vai esfarelar, porque é um dente que tem tratamento endodôntico. Lembram? Ainda tem um terceiro, né? Ainda tem um terceiro, né, horizontal ali, deitado eternamente, né? Tá? Então, olha o quanto de coisa que a gente observa num raio-x, né? Tecido de suporte, né? Tem condição de tecido ósseo, pericemento, como que tá? Tem lesão? Não tem lesão? Broca também no meio deles? Broca tudo. E essa endo ainda? Ainda é só para... É só a cereja do bolo, né? É só a cereja do bolo. Então, ó, olhem, são raízes compridas, né? São raízes grandes, são raízes com endo feita, uma com raízes convergentes, né? A outra tá mais retinha, né? Mas assim, tá abaixo da crista óssea, tem endo feita, raízes convergentes, né? Aqui a broca, né, tem que ser nova, porque vai descer a broca até a broca vai cantar aqui, tá? Então, outra coisa que a gente tem que observar, né? Tecido de suporte, tecido ósseo, pericemento, como que tá? Tem lesão, né? Como que tá essa cortical, essa lâmina dura aqui? Consegue ver a lâmina dura, né? Tem mobilidade, você consegue ver se tem inserção, né? Isso tudo a gente tem que ver também no exame radiográfico, né? Tem, ó, osso, não tem osso, né? Então a gente observa isso também. E os acidentes anatômicos, né, gente? Que nem a gente já falou, né? Raízes com prolongamentos para a região de seio maxilar, tá? Qual a relação desse seio com essas raízes? Então, às vezes, vocês ficam putos da vida com a gente, que a gente fala, repete, mas tá perto do seio, mas repete. Será que tem raiz? Será que tem lesão? Será que tem curvatura? Ai, eu não tô conseguindo. Às vezes, gente, tira aquela borrachinha de silicone, né? Que fica, às vezes vocês estão fazendo, mas não tá saindo exatamente o ápice. Então, tira a borrachinha e pede para o paciente morder, porque aí ele vai conseguir ir com o filme um pouquinho mais para cima, tá? Porque a gente precisa ver a raiz, como que ela termina e qual é a relação dessa raiz. Ela termina retinho? Ela tem alguma dilaceração? Ela tem alguma lesão? Está perto de alguma estrutura anatômica importante? Então, não fiquem bravos quando a gente falar, repete, repete. Se for o caso, a gente vai com vocês e faz a radiografia junto com vocês, tá? Mas tem que ver. Porque se você faz uma radiografia desse dente, por exemplo, e não vê que ele está quase todo dentro do seio, você não planeja uma cirurgia já prevendo uma comunicação bucosinusal, entenderam? Então, por isso, não tem que só, estou vendo a coroa. Em cirurgia, a gente jamais vai fazer uma exo usando uma radiografia com a técnica interproximal, né? Aquela bite ring, né? Essa radiografia interproximal é para dentística, é para você ver cárie, tá? É uma radiografia para ver cárie, só na coroa, tá? Então, a gente não vai fazer uma bite ring ou uma interproximal para fazer cirurgia, né? A coroa importa? Importa.
Mas o mais importante em cirurgia, a gente não vai pegar no pé de vocês se tivesse cortado que nem tá aqui, ó, um pouquinho dessa coroa. Tá vendo que aqui cortou um pouquinho da coroa? Para mim, tanto faz, né? A coroa eu preciso ver clinicamente. O que me interessa é a raiz, né? Aí os meus pacientes falam assim, ah, mas já nasceu, né, doutora? Precisa mesmo raio-x, né? Falo, preciso, porque eu preciso ver o que está dentro do osso. O que está escondido é muito mais importante, né, do que o que está por fora, tá bom? Aí tem uns que falam assim, ai, nossa, doutora, vai ser difícil esse dente, né? Ele já nasceu. Dizem que quando o dente nasce, é mais fácil de tirar. Eu falei, não, vou te dar essa resposta quando eu olhar o seu raio-x. Porque ele pode ter nascido, mas tem uma perninha de raiz para cada lado. E aí fica difícil. Então, o fato dele ter nascido não me diz nada, tá? Não me diz nada, exatamente nada. O que me diz é radiografia e análise dessas raízes, certo? Então, cuidado com a fossa nasal, principalmente em dentes anteriores, caninos, né? Forame mental, né? Além do cuidado no planejamento da incisão, da anestesia, né? Não fazer uma incisão de norma, por exemplo. Saber também, na hora que vocês estão fazendo o retalho, cuidado com o afastador, cuidado até onde vai descer essa osteotomia, até onde vocês vão fazer essa odontosecção, tá? Então, cuidado, tá? Canal mandibular também pelos mesmos princípios, tá? Lembra dali, né? E além disso, né, a gente não desce uma osteotomia por lingual ali, por exemplo, no terceiro molar, né? Você não vai fazer osteotomia na lingual, porque o nervo lingual, ele não percorre intraósseo, ele percorre extra, né? Corre na lateral da mandíbula, ele não entra dentro do forame, né? Ele não vai para dentro do forame, ele corre lateralmente, né? Então, nós temos o quê? Nós temos uma estrutura, ó, vocês estão vendo minha mandíbula aqui? Ó, estão vendo? Todo mundo está vendo, sim ou não? Ó, a mandíbula, face interna. Ó, o alveolar inferior, ele entra aqui, ó. Entra aqui, tá? O lingual, ele percorre aqui, ó. Pela face lingual, por essa parte lateral aqui, nessa fossa aqui, bem aqui. Então, se a gente descer uma osteotomia aqui, existe uma grande probabilidade, dependendo do quanto essa broca vai ou não, da gente lesar o quê? O nervo lingual. Por quê? O alveolar inferior, ele entra aqui, ó, nesse forame da mandíbula, nesse canalzinho aqui, ó. Ele entra no forame da mandíbula. O lingual não, ele vem juntinho com ele, só que percorre por fora, aqui, ó, na lateral, pela face lingual, pela tábua lingual da mandíbula, tá? Então, osteotomia aqui nessa região é bom evitar, tá bom? Então, o pré-operatório imediato, né, que a gente já falou de antisepsia intraoral e extraoral, né, toda a cadeia séptica, preparação de campos, né, colocação de campos estéreis no paciente, né, externa com clorexidina 2% e interna com 0,12, né, o intraoral, e a sequência, né, que nem a gente já falou, não existe uma regra tipo, tem que ser sempre assim a montagem da mesa, né? Tem que ser sempre linear, ou tem que ser sempre num C invertido, né? Não, tem que fazer sequência, tem que respeitar, não, diéres, exéres, hemostasia e síntese. Hoje as meninas montaram a mesa, eu falei, meninas, primeiro que já queimaram os campos, né? Colocou a luva, depois colocou o jaleco, falei, olha, se tem dúvida em paramentação, pergunta, né? Porque eu falei, olha, e é o oitavo semestre, eu falei, olha, gente, agora é a hora de vocês tirarem todas as dúvidas que vocês têm. Dezembro tá aí, nós já estamos em setembro, quase no meio de setembro. Dezembro já tá aí. Então, se vocês não tirarem as dúvidas de vocês agora, vocês vão perguntar para quem depois? Para auxiliar? Não, então, tem dúvida, agora é hora de tirar todas as dúvidas, e não existe dúvida idiota, né? Eu não vou perguntar porque é besta, não, agora é hora de perguntar e tirar todas as dúvidas, porque vai surgir dúvidas quando vocês estiverem informados. Isso é normal. Isso faz a gente buscar o conhecimento. Mas, assim, o básico, a gente precisa sair, assim, com o máximo de dúvidas sanadas, tá? E na hora que eu olhei a mesa delas, assim, tava uma zona.
uma zona. Primeiro que era raiz residual e estavam os dois fórceps, o 18L e o 18L, né? E são fórceps, gente, vocês já viram os fórceps, né? Um trambolhão, né? E os dois, que são dois fórceps bem grandes, ocupam um espaço gigante na mesa. Eu falei, meninas, por que esses dois fórceps estão aqui? Né? Ai, pronto, a gente colocou. Eu falei, primeiro, dentro de vocês tem coroa? Não, é raiz. Eu falei, primeiro, que se fosse para ter fórceps, seria fórceps de raiz, né? Segunda, que é o 16. Então, se fosse para ter fórceps, se fosse para escolher, não era para ter os dois, era para estar o 18L. Não precisaria estar o 18R e o 18L, né? Então, não dá para usar. Aí, na hora que eu tirei, falei, olha o tanto de espaço que já sobra na mesa de vocês. Então, assim, coloque estritamente o necessário, né? Não existia a menor possibilidade de usar aqueles fórceps para aquele procedimento, tá? Então, assim, deixem na mesa de vocês o necessário, tá? Na sequência bonitinha, por quê? Durante a cirurgia já é um vucu-vucu, já tá todo mundo assim, né? Porque o paciente tá lá com sangue, tem saliva, você tá tenso, e é normal, né? Ai, professora, depois melhora com o tempo? Não, tem cirurgia que eu falo, ai, meu Deus do céu, me ajuda aqui, tá muito difícil. E na hora que você olha para a mesa, você vai fazendo os passos, as manobras, você olha para a mesa, você já tem que olhar para a mesa e já saber aonde encontrar aquele instrumental. Pode até dar uma assim, mas você já sabe que vai estar do cantinho esquerdo da mesa, né? Ou no meio da mesa, ou no final da mesa. Você já sabe mais ou menos a região. Você olha, tá? Então, assim, a mesa tem que estar numa sequência certinha nas manobras fundamentais, de acordo com o que vocês vão usar, e tem que ter estritamente o necessário, né? Para não poluir a mesa, não ocupar ela com muito mais coisas, evitar o risco de acidentes, de perfurações, né? E depois vocês vão ter que lavar a louça, vai ter que lavar o instrumental que vocês não usaram. Pelo simples fato dele estar ali na mesa, ele já contaminou, não é verdade? Então, manobras de diérese, todos os instrumentais de diérese, o de exérese, tá? O de hemostasia e de síntese, pode ser essa sequência linear? Pode. Pode ser a sequência do C invertido? Pode. O que é o C invertido? É essa sequência assim, ó. Parece um C invertido, por isso que a gente fala que é um C invertido. Então, aqui, ó, diérese, exérese, aí aqui coloca hemostasia e aqui coloca a síntese, tá? Vou fazer aqui de novo, ó, o C invertido, tá? Diérese, exérese, eita, hemostasia e síntese, ok? Pode ser assim? Pode. Pode ser numa sequência linear? Eu prefiro, mas aí fica a gosto do cirurgião. Então, diérese, exérese, hemostasia e síntese, tá bom? Então, o básico, na sequência. O que não dá é isso aí, é quase um Deus, né? Só que troca o U pelo H, tá? Só que tem que fazer sentido para vocês, tá? Tem que fazer sentido para vocês. Quem é canhoto é só inverter, né? Começa do contrário, né? O sentido linear vai ser no sentido oposto, tá bom? Mas tem que fazer sentido para vocês. Tem gente que prefere usar os 4 cantinhos, né, da mesa, tanto faz, mas tem que estar relacionado. O das meninas tinha uma lâmina de bisturi, aí tinha um fórceps, depois tinha um porta-agulha, aí depois vinha os elevadores, aí depois vinha, o que era? Um Kelly, aí depois vinha uma tesoura. Eu falei, gente, vamos organizar isso daqui, né? Então, assim, o fórceps a gente pode usar tanto em exo simples e em exo complicados elevadores também. Acho que tem uma sequência, senão eu procuro e mando para vocês, tá? Quarta-feira eu tô no postinho, eu vou mostrar a minha mesa, que é básica, básica mesmo assim. Tem o básico do que vocês precisam. Claro que vocês, nesse primeiro momento, vão colocar um pouquinho mais de coisas do que eu normalmente coloco. Mas eu vou tentar fazer na quarta-feira um story
da minha mesa cirúrgica do postinho, que eu só faço terceiro e as buchas, né? Mas com uma sequência que eu uso, assim, são poucos instrumentais, mas dá para se virar, tá bom? E aí, né, para as manobras de via não alveolar para uma exodotia complicada, além de ter, né, os fórceps e os elevadores, nós vamos ter, né, brocas, né? Vamos ter brocas. Então, olha esse dentinho. Olha aqui, esse daqui tá o quê? Cadê? Cadê a coroa? A raiz tá o quê? Muita infraósseo. Infraósseo, assim, intra, né? Intraósseo. Muito, 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 muito abaixo da crista óssea. 65 para superior e 68 para inferior. Mas acho que a gente vai ter uma aula de instrumental. Tá? Então, uma exo complicada, ou também conhecida como via não alveolar ou via cirúrgica, tá? É a mesma denominação, tá? Então, para fazer uma odontosecção, a gente precisa de uma osteotomia prévia, tá? Que não é ostectomia, é osteotomia, tá? Então, cuidado com dentes próximas a estruturas importantes, seja seio, seja nervo, tá bom? Anomalia de posição, né? Às vezes o dente está girovertido ou não, coroas estão rígidas ou não, hipercementose, se tem dilacerações radiculares ou não, raízes longas, anquilose, né? Você olha a radiografia do paciente, a pele apical, e você não vê a lâmina dura. Quando você não vê a lâmina dura, você fala, e lascou. Por quê? Tá o quê? Anquilosado. E aí você já sabe, meu amigo, que ou você desce a broca, ou aquele fragmento de osso vem junto, tá? Então, nós temos, ó, das diversas formas, né? De tudo, já peguei um pouco de tudo. Nossa, esse daqui eu peguei um. Eu tirei foto? Deixa eu ver. Eu peguei um na quarta-feira do feriado. Deixa eu ver se eu tirei foto. Eu acho que eu tirei na quarta-feira do feriado. Na quarta-feira do feriado. Deixa eu ver se eu tirei foto. Não, acho que eu preciso tirar foto do seu dente. Que era exatamente, eu acho que eu não tirei. Exatamente esse daqui, ó. Exatamente isso aqui. Né, Rafael? Exatamente isso. Na quarta-feira, assim, para feriadar, apareceu um desse daí, e era um 38. Ai, não acredito. Não sei se as meninas tiraram foto, mas era exatamente assim. Exatamente assim. As duas raízes, no raio-x, parecia assim, ó, duas raízes. Mas juro para vocês, a outra raiz, ela vinha por trás, entrava aqui bem assim atrás, ó. Literalmente era este dente aqui. Literalmente. E não raio-x, eu falo que eu devo tirar foto, porque, né, para vocês começarem a entender, assim, vou começar a criar um destaque no meu Instagram, assim, ó, expectativa e realidade, né? Vou criar um destaque assim, expectativa e realidade. Porque a expectativa, você vê no raio-x, né? Você vê no raio-x, você fala, ah, são duas raízes, né? Tá meio estranho, mas são duas. Na hora que você tira, tem essa terceira bem no meio das duas e fala, então, né? Então, começamos a criar traumas. Não, gente, não demorou tanto tempo não, Paloma. Foi rapidinho porque eu fiz uma osteotomia, e ele saiu. Né? Eu falei, glória a Deus, Deus ajuda também. Mas assim, ó, já tirei assim, os de perninha trançada, já tirei um assim de um pacientinho que sofreu um trauma de queda de bicicleta e intruiu o tecido e o permanente foi lá para a ponta do nariz, estava assim, ó, exatamente assim. A coroa aqui no ápice, né, na espinha nasal anterior e a raiz transalveolar, né? Olha, Rafa, não dá para pegar ranço do paciente, porque o paciente só vai uma vez. Eu faço a cirurgia, beijo, tchau, tiro os pontos na sua UBS. Por isso que eu gosto da cirurgia, gente. No máximo, o paciente vem 2, 3 ou 4 vezes comigo, depois, ó, beijo, tchau, até nunca mais, entendeu?
Não é nesses casos de orto que você casa com o paciente, ou o caso da próstata, que você casa com o paciente. Não. 6, beijo, tchau, até nunca mais, entendeu? Olha essa dilaceração aqui. Olha isso aqui. Tranquilo, né? Só que não, né? Olha isso daqui. Alguém sabe o que é esse dente aqui? Qual alteração patológica? Qual anormalidade, né? Qual variação odontogênese? Ocorreu na odontogênese, que é o processo, né, de desenvolvimento do dente, Patrick. Ocorreu durante a odontogênese, sim. Alguém lembra como chama essa patologia, essa alteração? A genesia não, o dente está aí. A genesia é quando ele não existe. Ele está aí. Não, a gente tem uma coroa só. Chama dens em dente. É tipo um dente dentro do outro dente. Lembram disso? Dens em dente? Lembram? Você fala, nossa, professora, você foi lá no fundo, né, agora. Foi na patologia básica, assim. Chama dens em dente, tá? E aí, a gente tem que observar, né? Ó esse seio. Esse seio tá aqui lá embaixo, né? Então, né? E esse daqui? Se a gente tivesse que tirar esse dente decíduo aqui, e aí? É fácil ou é difícil? É uma exo simples ou uma exo complicada? Coloca S de simples e C de complicada. Vamos ver aí. Complicada, complicada, complicada. Complicada. Por que vocês acham que é complicada, gente? A coroa tá ísida, né? Ai, tá erupcionada, pro, tá aqui na boca, tá bonitinho. É isso daí, Larissa. Puxa um, vem dois. Por quê? A Letícia complementou, porque as raízes estão divergentes. Todo mundo viu que tem uma perninha para cada lado, né? Tá abrindo o quê? Um espacate. Né? Essa raiz, ela abraça esse dente como um todo. Então, se tivesse real necessidade de tirar esse dente aqui, né? Odontosecção, muito bem, Patrick, é isso mesmo. Esse daqui é o caso da hipercementose. Vocês estão vendo que a raiz ela vem fininha aqui no começo, do nada ela dobra de volume aqui na região mais apical, hipercementose, tá bom? Certo, gente? Vamos fazer um intervalinho, uns 20 minutinhos, pode ser? Então, 10 para as 9 a gente volta? Pode ser que ainda tem seriada. Ok? Uns 20 minutos, porque a gente fala mais que, né? O homem da cobra. Pode ser, pessoal? Então, 10 para as 9 a gente volta aí.